E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, vamos para mais um vídeo aí no Corcel aí, né? A gente nem considera no Corcel não, a gente está mostrando para vocês aí procedimento aí de preparação, de aplicação de massa, de deixar uma peça no ponto dessa daqui, ó, tá? Então essa daqui a gente vai usar um pouquinho dos vídeos que a gente mostrou no anterior, né, Larissa? Para exemplificar, né, que a gente colocou no outro vídeo, que a gente ia fazer. Então a gente vai usar um pouco aí, mostrando a aplicação dessa massa aí, tá? A gente vai mostrar como é que a gente chegou nesse resultado e ela pronta aí para receber o Wash Primer e o Primer PU, que vai ficar aí para um próximo vídeo também, que a gente vai fazer assim por etapas, para as pessoas pegarem e tirar todas as dúvidas aí frequentes aí que as pessoas perguntam aí, tá bom? Então nesse vídeo vai ser a aplicação de massa, mostrar para vocês uma peça de reposição, o que a gente encontra, se é necessário usar massa ou não e quando usar, entendeu? E é isso aí. Vamos lá e desmistificar um pouco esse peso, esse karma aí que a massa tem, que todo mundo aí negativa ela aí, e poucos gostam de falar sobre esse conteúdo aí, tá bom? Então vamos lá, bora! Então, gente, eu vou fazendo uma demonstração para vocês verem aqui, ó. Vocês viram uma peça limpinha, parecia que não tinha nada, e o quanto de defeito que tem. Então a gente fez o primeiro repuxo. Então o que é que a gente faz? A gente está usando aqui, esse taco de acrílico, é um taco rígido de acrílico. Isso aqui é da linha T500 Pro da Mercury, tá? Então ele é bem interessante. Eu já usava, ao invés de lima, usava lixa no taco já para estar fazendo essa conferência. Então, ao invés de lima, não é errado usar lima não, mas aqui ele me traz uma eficiência melhor, eu acho. Isso é uma particularidade minha, tá? Então o que a gente faz? Por exemplo, o primeiro repuxo, então a gente dá uma conferida aqui, ó. Vem, é uma peça plana, uma peça rígida. Então aqui você vai conseguir identificar pelas sombras, tá vendo aqui onde é que a gente puxou? Dá pra ver que eu puxei pouco, tem que puxar com cuidado, porque senão você empolga muito, puxa muito, depois tem que ficar rebatendo para dentro. Então isso aqui é um trabalho que tem que ter muita calma para fazer. Então vocês veem aí que eu
puxei, mas ainda falta para puxar, tá? Então é só para mostrar para vocês aí como começa o processo aí, que muita gente gosta de mostrar o metal totalmente limpo, entendeu? Então dá a impressão que não vai material, dá a impressão que não precisa de massa, dá a impressão que a funilaria ali ficou perfeita, tá? Só que não, tá, gente? Por mais que você trabalhe, acesso, tem lugar que não tem jeito, tem lugar que você tem que trabalhar muito para conseguir o máximo de resultado possível. Que eu sempre falo, perfeito é só peça nova. E até a peça nova, ela costuma vir com algum defeito ainda. A única diferença, gente, é o seguinte: a diferença de uma peça intocada e uma peça mexida é que a pessoa ela vai procurar o defeito naquilo que foi feito, entendeu? Quando o carro vem novo, um carro assim de fábrica, nunca foi mexido, passa um monte de defeito. Quem é conhecedor de lata, quem é conhecedor aí de uma estrutura de um carro, dá para ver nitidamente. Isso é porque os carros são antigos? Não. Os carros de hoje, eu estou cansado de ver carro novo, carro premium, carro bacana com lata tremida. Aquilo disfarça em textura de verniz, disfarça com frisos, mas dá para ver muitos frisos. Hoje os carros têm muito friso, né? Muito desenho na lata para ganhar resistência, porque a lata ela está muito fina hoje. Então cria-se aqueles designs bonitos, mas aquilo é necessário para estar estabilizando uma porta, por exemplo, um capô, né? Então é por isso que tem tanto vinco, tanto desenho num carro hoje, tá? Mais até do que tinha antigamente, porque para estruturar. Então, onde tem aqueles vincos, se procurar, vocês vão ver marca de prensa, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é basicamente isso daqui, ó. Vocês estão vendo aqui a mudança de cor aqui, ó. Aqui eu arranhei com essa lixa. Então dá para vocês verem isso aqui, ó. Tá dando para ver lá, essa sombra? Isso aqui não é amassado não, tá, gente? Isso aqui você passa a mão, você nem percebe. Você nem percebe que tem alguma coisa aqui, ó. No taco você nem percebe. Mas isso, gente, é deformação de chapa. Isso aqui é marca de prensa, entendeu? A prensa, ela não é infalível, não. Em algum momento ali, ó, ela vai ter algum defeito, tá? Que a tinta tampa. Muitas das vezes a tinta tampa. Mas esse trabalho nosso, o trabalho hoje em restauração, o trabalho hoje em reforma, ou o que seja, as pessoas sempre vão procurar defeito naquilo que você fez. Mas o defeito às vezes está escancarado, estampado na cara da pessoa ali e ela não vê. Gaps errados, a gente vê muito isso aí em carros novos, tá? Muito erro grotesco mesmo, né? Mas ali tá tudo certo, ali a fábrica que fez, a fábrica que pintou, acabou, tá perfeito. Mas às vezes você pega um carro desse para mexer, com uma greta lá entre uma lanterna, uma tampa de mala, uma porta. Se você pega aquele carro, ele sofreu uma colisão ou alguma coisa, você pega aquele carro para fazer, a pessoa vai botar aquele defeito numa peça, às vezes num gap que às vezes você nem mexeu. Mas por quê? A gente foi lá e mexeu. Então tudo que vem de fábrica parece que é imaculado, a coisa mais perfeita do mundo. Mas sempre existiu e sempre existe. Entendeu? Então o nosso trabalho aqui é fazer o quê? É diferente. O nosso trabalho aqui, a gente está sempre aqui tentando. Uma fábrica, ela chega lá, ela pega um carro, aquilo cada um tem a sua etapa de trabalho, o cara que monta, o cara que faz elétrica, o que faz a tapeçaria, cada um põe a mão aqui. Geralmente a gente pega um carro sozinho e pega todas as etapas do carro. Sozinho que eu estou dizendo assim, dentro de uma única oficina. Pega todas as etapas e entrega o carro pronto, entendeu? Agora lá não. Lá a pessoa vai fazendo aquilo, ela chegou, ela colocou uma porta, ela colocou um capô, ela passa para a pintura, da pintura passa para a montagem e por aí vai. Se ficou algum ajustezinho pequeno ou não, passa batido, mas ninguém vê, ninguém percebe. Há pouco tempo agora, eu não vou falar de marca não, para não criar problema, que às vezes a pessoa tem um carro desse vai se sentir ofendido. Mas a gente viu um vídeo, né, Larissa? De uma caminhonete premium que estava na época que a gente viu esse vídeo. Quando eu vi as portas da caminhonete no vídeo, tá? Vídeo que esconde muita coisa. Vídeo embaça muita coisa. Ela 0 km dentro da concessionária, a pessoa fazendo fazendo um conteúdo nela. É uma caminhonete que nunca rodou, veio de fábrica.
As maçanetas têm umas molduras quadradonas grandes assim, ó, tá? 4 portas essa caminhonete. Onde a maçaneta estava instalada, dava para ver o fundo direitinho da moldura da maçaneta, porque com certeza a maçaneta foi parafusada por dentro e aquilo ela leva a folha de porta para dentro um pouquinho. Então eu bati o olho em todas as 4 portas a mesma coisa. Não tem como ser o desenho do carro, aquilo está nitidamente, está dando para ver nitidamente que aquilo ali foi a moldura da maçaneta que puxou a folha da porta para dentro. Então, gente, a porta saiu de lá da prensa, ela foi para a pintura. O outro que montou, ele vai atentar esses defeitos? Não, não vai atentar. Ele vai montar, fazer a parte dele e empurrar para frente. Mas se uma caminhonete dessa chega para a gente mexer um dia numa porta dessa, a pessoa vai falar que o trabalho da gente está errado. Ou então você vai lá, no nosso trabalho aqui, a gente chega lá, tenta aliviar a pressão da maçaneta, acertar, deixar a lata esticadinha, certinha e tudo. Então por isso que eu falo, o trabalho pós-fábrica é muito diferente. O nosso trabalho aqui, você quer fazer o que? O máximo do que eles não fizeram lá. E a gente ainda pega um carro batido, um carro podre, um carro deformado, e ainda traz aí um trabalho bem mais refinado que é feito numa fábrica. Mas tudo que vem de lá, como eu disse, é válido, né? Então, pra gente, a gente sempre está errado. Então, quando a gente pega uma peça dessa daqui, igual aqui, com certeza, um primer aqui resolve. Vocês estão vendo o tanto de deformação que a gente ainda vai ter que repuxar antes de aplicar a massa. Então, o que é que tem que se fazer aqui? Puxar o restante, acertar o que tem que acertar, e aí vem a massa que ninguém gosta que fala, entendeu? Mas é necessário, porque a gente quer fazer uma forma no carro, mas uma forma perfeita, uma forma que não dê margem para ninguém criticar o trabalho da gente e botar defeito, que deixou um ondulado, deixou um acerto errado, deveria ter feito um gap melhor, deveria ter acertado mais a moldura da porta. É sempre isso, a gente sempre é questionado o tempo todo. Então, gente, nesses casos aqui a gente vai repuxar mais um pouco aqui e vamos entrar sim com a massa. A massa ela foi criada para isso, entendeu? Então, a gente tem mostrado isso daí para mostrar que é necessário. Não adianta você ficar aqui carregando camadas e camadas aqui de primer, porque o primer pode ser um alto sólido, mas a composição do primer é diferente da massa, tá? A massa ela vai fazer aqui um preenchimento mais duro, um preenchimento mais preciso do que você ficar enchendo de camada de primer, né? Porque não pode usar a massa, porque a massa foi feita para isso, mas a pessoa por luxo não quer usar a massa, não quer mostrar, porque aí mexe no profissionalismo da pessoa, né? Então ele vai lá e usa bastante primer em cima. O primer murcha, entendeu? Murcha o brilho da tinta, você entendeu? O primer, por mais sólido que ele seja, a composição dele não se compara com a composição da massa. Então a massa, você não vai chegar aqui e dar 1 centímetro de massa. Do jeito que está aqui, a gente tem que voltar, é claro. Mas a massa, para nivelar isso daqui, acertar essa peça aqui, tem que ter massa. Então eu estou sendo bem honesto, porque senão a pessoa chega aqui, eu não quero massa no meu carro. Eu falo assim, meu amigo, então não é essa oficina que você vai deixar seu carro. Porque se seu carro não receber massa, tá? Numa situação dessa aqui, ó, você pode levar para outro, porque o outro profissional com certeza é melhor do que eu, ou então faz milagre, tá? E eu, como se diz, né, eu não tenho disposição para ser um milagreiro na vida, não. Então a gente tem que usar a massa sim, e a massa ela vai fazer o preenchimento correto, claro, com moderação e como tem que ser, tá bom, gente? Então não é a massa aqui que vai diminuir a qualidade do trabalho da gente. Como eu disse, não adianta você chegar aqui e colocar 1 centímetro de massa, que aí não tem massa no mundo que vai sustentar isso, né? Então a gente faz o necessário, a gente faz o que a gente pode, com o acesso que a gente tem, dá o melhor da gente aí, e o restante é melhor. Você vai ficar repuxando, vai esquentar essa lata, vai deformar essa lata, vai ficar em pior situação aí do que estava, entendeu? Então é isso aí, gente. E outra coisa, para quem acha que carro é muito perfeito,
quando sai de fábrica. Eu dei esse exemplo, gente, não é, como se diz, né? Não é para diminuir o trabalho de quem trabalha em fábrica, quem monta os carros novos, não. Mas pega um taco desse aqui, ó, um taco desse rígido aqui, ó, entendeu? Desse, pega um carro novo, pega um carro novo na porta aí, num capô, qualquer lugar aí que for intocado, que vier pela fábrica, e dá uma arranhada, igual eu dei uma arranhada aqui para vocês verem, se vocês não vão achar alguma deformação na pintura. Com certeza vocês vão achar algum tremido, alguma deformação, que aos olhos ninguém percebe, tá bom? Então pega isso e faz para vocês verem. Eu estou falando que eu já fiz isso, tá? Não pegar uma porta perfeita, não. Mas aí você pega um carro com a porta amassada, e aí você precisa dar uma nivelada na tinta ou no verniz para dar uma fosqueada. Não era esse taco, não. Taco comum que eu usava antigamente. Você vai dar uma taqueada para dar uma acertada, a gente vê lugar que fica brilhando. Por quê? Tem deformação na chapa. Nada é super perfeito, linear, igual um vidro, não. Tá? A chapa ela se mexe, a chapa ela não começa aqui e termina lá do mesmo jeito, não, tá bom? Então eu já fiz isso, eu já percebi em várias vezes que eu fiz, e peças que nunca foram mexidas. Eu mexi numa parte e dei uma fosqueada, ficaram várias partes lá brilhando ainda, porque o taco, a lixa não tocou. Camada finíssima de tinta de fábrica, e mesmo assim ainda ficou brilhando em alguns lugares lá. Entendeu? Mas isso é técnico. Isso é coisa técnica. Isso aí vem leigo, vem pessoas aí curiosas, fica aí falando um monte de bobagem. Mas quem é técnico, mexe na área, entende do que está falando, sabe o que eu estou dizendo. Entendeu? Porque quando a gente procura um profissional, a gente entrega para ele a confiança de estar recebendo um trabalho legal, um trabalho bacana, um trabalho honesto, e dentro do máximo que a gente consegue entregar, tá bom? Então vamos lá.
Então, gente, tá aí, ó. Tá vendo? Vocês viram a gente aplicando massa na peça inteira, né? A gente limitou o friso aqui com a fita crepe, não para fazer o friso na massa, mas é simplesmente para limitar a parte de baixo da parte de cima, tá? Mas aí, dá para vocês ver perfeitamente, é uma peça que foi massa nela inteira, e olha como é que ficou fininha a camada de massa aí, ó. Tá vendo? Então, ó, você bate, tá vendo? É uma camada fina, não é aquela porta choca que quando você bate você percebe aquela porta carregada de massa. E é isso aí, para quem prestou no início, atenção no início aí, viu que foram essas áreas aqui que estavam mais danificadas. A gente repuxou mais e fizemos assim o acerto da porta, sem precisar ficar aqui, né, enchendo isso aqui de massa sem desamassar. E nem ficar desamassando demais para deformar a lata toda e dar mais trabalho e mais tempo mais hora de serviço aí, tá bom? Vocês podem estar perguntando o que é essas marcas aqui, ó. Essas marcas o que é? Às vezes algum buraquinho que aparece, tá vendo? Alguma parte que a gente precisa dar uma atenção maior, tá? Com o lixamento. Então a gente vem marcando, eu marco com o lápis, entendeu? E aí a gente vem e faz o repasse. Isso aqui, ó, são marcas que eu fiz antes de lixar, tá vendo? Então, dá pra ver que é uns defeitos tão assim insignificantes que a marca do lápis ainda fica, tá vendo? Vocês têm uma noção? Então, esse tipo de marca que a gente faz é só para identificar mesmo os defeitos pequenos, algum buraquinho, alguma coisa assim nesse sentido. Aqui mesmo dá pra ver, ó, tá vendo? A gente fez uma marca aqui, ó. Fizemos um lixamento maior e nem a marca do lápis saiu, tá vendo? Então é isso, gente. Quando a gente vai repassar a massa, não é que aquele negócio tá fundão assim, você precisa passar 1 quilo de massa ali não. É isso que eu falo, a massa ela é necessária, mas a massa com moderação, tá? E aí você tem um resultado legal. Agora a gente tem uma peça plana, uma peça perfeita, que perfeita não, né? Que aí ficou 3 toquinhos aqui pra gente dar um lixamento aqui, tá? Que ficou faltando. Não usei controle de lixamento, tá, gente? Cada um usa o artifício que vale a pena para ele ali. Eu consigo fazer esse primeiro lixamento aqui sem controle, tá? Mas isso é de cada um. E cada situação também, ela requer um cuidado diferente, tá? Aqui também ficou um buraquinho aqui, ó, de massa aqui, tá? E eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Como eu falei no início do vídeo aí, ó, eu tava explicando sobre prensa e tudo. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Tá dando para pegar, Larissa? Uhum. Esse pontinho? Tá. O que é esse pontinho? Esse pontinho é um ponto de solda da folha de porta aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho na fábrica passa. O carro vem, é pintado e esse pontinho, esse relevo continua aqui, ó. Vocês estão entendendo? Aí o que eu faço agora? Eu deixo esse pontinho aqui ou passo uma massinha aqui com essa porta toda lisinha, toda bacana. Eu vou deixar um pontinho desse? De maneira nenhuma, eu vou passar a massa aqui. Eu deixei aqui exposto para vocês verem que é um ponto de contato, tá vendo? Mas se fosse na fábrica, esse pontinho aqui, entendeu? Ia ficar. E se o dono do carro tiver aquele carro intocado, aquele carro que nunca foi mexido, um carro imaculado, como muita gente fala aí, ele ia venerar aquele pontinho ali como se fosse a coisa mais perfeita do mundo. Vocês estão entendendo? Aquele ia virar até uma marca de referência para reproduzir num carro que já foi mexido. Ele está errado? Ele não está errado. Ele tem o bem dele lá, ele tem o carro dele, ele tem um carro conservado, um carro que chegou, né, teve uma dedicação para deixar aquele carro para chegar naquele ponto de cuidado e que nunca foi mexido, nunca foi usado. Então a pessoa ela pode curtir aquele carro daquele jeito. Mas quando a gente pega um carro desse, que quem seguiu o trabalho desse Corcel aí, ó, viu, sinceramente, eu não sei nem que adjetivo que eu uso para esse carro não, porque eu acho que foi um dos piores carros que eu peguei, né, depois da Boca de Sapo, né, Larissa? Uhum. A Boca de Sapo, né, cara? Pelo amor de Deus, família.
Mas ali é outra coisa. Né? Mas esse Corsa chegou numa situação tão deplorável aqui que muitos nem punham a mão nesse carro. Esse carro era um carro de... Sinceramente que... Eu acho que se ele não passasse aqui, ele acho que ele ia direto pro ferro velho. De tão ruim que esse carro estava. Então a gente pegou, levantou esse carro, deu muito trabalho, demorou bastante esse carro. Deu muito trabalho, agora a gente está nos pontos finais. Então, como um carro desse, né, que a gente pegou, que a gente refez o carro todo, como é que eu vou deixar isso aqui, ó, passar e só para falar que é um pontinho original? Claro que não. Passar a massa aí agora, deixar lisinho, deixar tudo bonitinho. Além de que, às vezes o dono está feliz, todo empolgado com o carro, aí chega aquele amigão sabichão dele do lado, aí vai lá e mostra. Por que o lanterneiro não deixou isso, não arrumou isso aqui, ó? Vocês estão entendendo? É isso aí, ó. Às vezes nem é o dono. O dono está muito satisfeito com o carro e tudo, mas aí chega um biduzão da vida aí, vai lá, olha lá o porcão, o leitão, o que ele fez. Certo. Entendeu? Às vezes você levanta um carro inteiro, faz um carro dentro do máximo que você pode, entendeu? E aí vem um biduzão que não sabe de nada, vai lá e... Acho que é para, não sei se é para prejudicar quem fez ou então para pagar a felicidade do dono do carro. Mas por algum motivo ele tem, ou então para mostrar que é muito esperto, muito sabichão. Então por esse motivo que a gente chega lá, eu não vou deixar aquele ponto eu vou passar uma massinha, fazer uma correção nele e a gente vai levar esse... Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí, aplicando o Prime PU nessa porta aí. Tá bom, gente? Então é ser bem sincero, né? E é isso. Falar o que é verdade. Tá aí para todo mundo ver. Vocês viram o tanto de massa que eu dei, o que ficou. E olha aí, perfeito aí. E não vai desabonar de maneira alguma uma porta dessa, só porque ela levou um pouquinho de massa aqui. Tá bom, gente? Então não é a quantidade de massa que a gente aplica, é o que fica no carro e o que é necessário. Tá bom? Então dá para assustar alguém aí, às vezes você vê lá a gente passando aquele tantão de massa, mas na hora que você lixa, você vê que o que fica no carro é só o necessário. Desde que faça um bom trabalho de repuxo, um bom trabalho de rebatimento, a massa vai ser mínima, mas sim necessária. Então vamos lá, vamos continuar aqui para terminar esse vídeo aí. Então, gente, o resultado final é esse aí, ó, tá? A gente mostrou aí aplicando a massa, a gente aplicou a massa na porta inteira, tá? Por isso que eu falo, não é a quantidade de massa que a gente aplica, e sim o que fica na peça, tá vendo? Então a gente aplica, faz a aplicação na massa inteira, na peça inteira, e aí a gente tem a capacidade aqui de estar nivelando e a massa vai ficando onde é necessário, onde foi trabalhado, onde tinha marca de lima, marca de martelo, marca de acerto, e o resultado é esse daí. Ou seja, uma peça que a gente colocou aí, massa na peça inteira, e só sobrou isso aí, tá vendo? Então aqui as partes aí, que tem a fechadura, né? A maçaneta, tá vendo? Dá pra ver perfeitamente, ficou muito fininho, tá? Então é um negócio aqui que não vai ter problema na hora que você colocar aqui um tamborzinho aqui na fechadura, não vai ficar aqui mais alto do que precisa. A maçaneta é um lugar que a gente mexe muito, né? Então foi feito aqui a funilaria dessa peça, foi feito o acerto, o nivelamento, mas depois a massa chega aí e faz o trabalho dela. Tá vendo, gente? O uso da massa consciente é um negócio assim muito importante, porque quando se fala em massa numa peça, todo mundo pensa de uma maneira errada, de uma maneira assim que é a maneira mais irresponsável que tem de estar usando material. Por isso que eu sempre falo, vira até um bordão: a porta precisa de massa ou a massa precisa da porta? Então vocês estão entendendo como é que é? Então você não vai esculpir uma peça inteira na massa, que eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Essa porta é uma porta doadora. Depois a gente vai mostrar por que a gente está trocando essa porta.
É uma porta que veio, ela estava legal, quando a gente olhava ela assim, estava lisinha e tudo, mas quando a gente removeu a tinta, dá para ver, para vocês verem, ó. Tá vendo essas amassadas que foi voltado o que deu para voltar, mais ou menos, e o certo foi coberto com massa. O resto foi coberto com massa. Então aqui a pessoa não se atentou a voltar, aplicou a massa, nivelou e a porta ficou uma maravilha. Aos olhos ficou boa. Mas quando a gente remove, acontece isso daí. Tá? Agora o porquê da remoção, gente. Eu já falei, eu sempre falo isso e sempre reafirmo. Na restauração a gente remove todo o material, porque já é um material muito antigo, é um material que não é compatível com os materiais de hoje, é uma tinta deteriorada, né? É isso aí que vocês estão vendo, igual eu mostrei aqui agora, a gente não sabe o que tem por baixo. Então na restauração a gente sempre tira todo o material, e para trabalhar na chapa pura é muito difícil a gente nivelar a massa com a lata. Quanto a uma reparação é mais fácil, porque tem tinta, tem verniz. Então a pessoa trabalha só naquele determinado lugar, então ele consegue nivelar. Mas quando vem a gente conseguir fazer um trabalho legal na chapa e nivelar a ponto de formar um degradê igual está lá, ó, não é fácil, tá? Então isso aí é um assunto que a gente vai deixar para um outro vídeo. Aí eu vou explicar direitinho para vocês aí como que a gente consegue esse nivelamento. Mas é por isso que eu sempre falo, o diferencial da restauração para um trabalho do dia de hoje é bem diferente, tá? Bem diferente, que os carros novos hoje estão com materiais aí menos tempo no carro, então são materiais que já são compatíveis com os materiais de hoje, né? Não é tinta deteriorada, não é tinta com outra composição, então não é necessário você chegar num carro novo, por exemplo, e tirar a tinta inteira e começar a pintura do zero, não tem necessidade. Isso aqui, na maioria das vezes, é em restauração. Quando acontece isso em algum carro novo, é um caso muito extremo e às vezes um carro que já foi trabalhado e foi feita alguma coisa errada no carro, que aí você não sente confiança no material que está e a gente vai lá e remove, tá? Às vezes um verniz deteriorado, coisa do tipo, né? Desse tipo, aí você acaba tirando. Mas normalmente não acontece isso nos carros com os trabalhos aí atualizados aí, tá vendo? Aqui, gente, tá vendo? Eu falei tá vendo, mas eu ia falar tá certo. Tá vendo, gente? Estão dando pra ver a marca aqui, ó, da lixadeira? Tá vendo aí? Uhum. Vou pegar uma régua. Olha aí pra vocês verem. Olha o nivelamento que tá aí. Então o que acontece? O vidro estava aqui, às vezes a pessoa não tinha tempo para retirar o vidro, tirar a máquina de vidro. Então o que a pessoa faz? Ela chega aqui, ó, o amassado tá aí. Aí vem com a lixadeira, dá uma arranhada aqui para dar uma corada na massa e vem e aplica essa espessura aí de massa. Tá vendo? Então, gente, eu não estou aqui defendendo o uso da massa indiscriminado, não. Eu simplesmente estou mostrando para vocês aí, ó. Aí aqui já nivela mais, mas olha para vocês verem. Tá vendo? Eu só estou... Esse tipo de trabalho eu nunca vou chegar aqui e defender. Porque isso aqui sim, se é um trabalho errado, é um trabalho que não deve ser feito. Aliás, não deveria ser feito, né? Mas é sempre feito aí. Às vezes pela pressa, às vezes pela falta de acesso. Como eu disse, a pessoa não quer desmontar uma máquina de vidro, uma forração, desmontar um vidro aqui, que às vezes está interrompendo o lugar aqui. Às vezes a pessoa não tem uma repuxadeira, né? Um spotter, coisa do tipo. Então ele faz o trabalho do jeito que dá. E depois aí, tá vendo? É isso que acontece aí. Então, mesmo ela estando toda certinha, isso aqui estava tudo certo, tudo nivelado na massa, tudo lixado. Se fosse outro caso aqui, era só fosquear a tinta aqui e começar o trabalho do zero. Mas aí eu entrego um carro desse, aí a pessoa lá, acontece uma reação aqui dentro dessa massa aqui, ou então a pessoa esbarra um carro, cai um tijolo de massa desse, ele vai achar que fui eu que fiz esse trabalho aqui. Então, para a gente garantir o trabalho, a gente sempre desmonta tudo, né? Remove tudo, desmonta o carro todo, faz tudo por completo aí. Então é um trabalho diferenciado, tá bom, gente? Então fica a dica aí que esse, como eu vou dizer, esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo
é para informar as pessoas aí, para as pessoas entenderem de uma vez por todas que massa, aquele tipo de massa ali, não é igual a um tipo de trabalho aqui. Tá bom, gente? E mais, vou mostrar para vocês a porta aqui, ó, que veio no carro, né? Ela tá ali em cima ali, e eu vou mostrar para vocês as condições da porta e por que a gente tá trocando ela. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, tá vendo as condições da porta? Tá vendo? Tava uma porta muito ruim. Não que ela não tenha recuperação, mas o tempo de horas aqui numa porta dessa supera. Como já tinha a porta doadora, a gente aborta aqui a missão e não vai recuperar uma porta dessa, tá? Mas daria sim para estar recuperando, só que não é viável economicamente a gente mexer numa porta dessa, perder muito tempo, porque lá, mesmo com aquele problema lá, a gente vai ter aí menos tempo de trabalho envolvido lá. Tá vendo? Já não tem estrutura, mas daria. Então vou mostrar para vocês aqui, gente, aqui ó, tá vendo? Do outro lado aqui, ó. Olha para vocês verem aqui o amassado que tá nessa porta. Tá vendo? Não tô aqui criticando o trabalho de ninguém, mas é o que aconteceu num determinado momento da vida dela e é a solução que arrumaram para ela ir. Vocês estão vendo? E olha a corrosão debaixo da massa. Tá vendo? Ó. Tá vendo, gente? Esse é um tipo de trabalho a se condenar. Tá vendo? Mas mesmo assim não é sensacionalismo. Não que a gente é tá sensacionalismo. Fazendo, não. Exatamente, é o que a Larissa falou ali. Eu não gosto de fazer um conteúdo mostrando um negócio desse e tentando me promover em cima disso, não. Que é o que mais acontece, tá, gente? Mas aí, a solução para esse trabalho foi esse aí. E dá pra ver nitidamente aí uma ação aí, o exagero de material aí, né? Pra preencher esse defeitão aí que tá nela aí, tá vendo? Então às vezes a pessoa vê um trabalho desse, vê as pessoas fazendo isso, quebrando massa, fazendo aquela graça toda, né? Chamando os outros de porco, de mão suína, tá? Então isso é muito comum. Então quem é leigo, a concepção dele, a hora que você fala, um profissional fala que vai ter que se usar massa no carro dele, a pessoa já imagina isso. Por isso que o profissionalismo nosso é o seguinte, gente, cada profissional, ele quer fazer o quê? Ele quer mostrar que o trabalho dele é melhor, convencer as pessoas a contratar a mão de obra dele de uma maneira, qual tipo de maneira? Mostrando que o trabalho dele é sempre melhor do que o do outro, tem mais vantagens que o do outro, entendeu? Eu já não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer o meu trabalho, a gente vende o nosso produto, né, dentro do que a gente faz, a gente nunca usa a base dos outros para ficar criticando e falando que a gente faz melhor do que os outros, não. A gente está mostrando o jeito que é correto, é o jeito que a gente aprendeu, é o jeito que eu aprendi na vida, e é um trabalho que eu estou dizendo, um trabalho honesto, um trabalho que a gente não está tapeando ninguém, mas a gente está sendo bem honesto no que fala, tá? Não adianta chegar e falar que uma porta não ia ter massa, sendo que no caso daquele foi necessário. E vai ficar perfeita, vai ficar muito bacana, uma espessura mínima de massa e o necessário que ela precisa. Tá bom, gente? Então é isso. Deu para vocês verem aí. Essa porta aqui, como eu digo, né, a gente tá sempre deixando na descrição, né, Larissa? Os contatos aí da sua antiga peças. Se fosse o caso aqui, principalmente para Corcel, eles têm uma linha muito grande de peças para Corcel. Uma porta dessa aqui, se não tivesse achado um doador, a gente mexeria na estrutura dela e lá a gente conseguiria a folha de porta, entendeu? Então a folha de porta, trocaria a folha de porta e essa porta ficaria perfeita, nova de novo. Então para quem tiver precisar de peça aí para Corcel, tá, gente? E outros antigos, tá sempre na descrição aí os contatos aí do Adriel, lá na sua antiga peças. Tá bom, gente? Então é isso, gente. A gente nunca
se promover em cima do trabalho dos outros. É mostrar o nosso, ser honesto, mostrar o nosso trabalho de qualidade, entendeu? E informar sempre as pessoas, para as pessoas não chegarem, ficar falando um monte de bobagem, né? Como que todo mundo que for usar massa no carro vai usar desse jeito que vocês estão vendo aí. Tá vendo, gente? Então, é muito importante quem está formando conteúdo levar a informação certa, levar a informação correta e não ficar cismando as pessoas aí, tá? Falando com as pessoas que todo mundo que for usar massa vai ser desse jeito. Olha lá. Tá vendo? Aqui foi até aplicado em cima da tinta. Aqui, com certeza essa porta abriu, amassou aqui, não teve recurso, né? Aí foi feito desse jeito. E às vezes até com autorização do dono do carro, tá? Então muitas das vezes é assim. Às vezes você chega lá, vocês falam pro cliente que é necessário fazer a troca de uma folha, a pessoa não tem orçamento para isso, você dá um jeito aí que eu vou tocar isso para frente, entendeu? Então eu já deixei de fazer isso há muito tempo. Quando a pessoa não segue as diretrizes que a gente quer seguir, a gente prefere parar por ali, entregar para ele e falar assim, então leva para quem tem disposição para fazer isso, que isso aqui eu não quero fazer não. Entendeu, gente? Por isso que às vezes o orçamento que a gente quase que faz uma entrevista com as pessoas. Porque se a pessoa já chegar e querer no meio do restauro, a pessoa começar a desviar aquela proposta que foi feita no início, eu prefiro nem pegar. Então, eu conscientizo muitas pessoas. Eu mais desanimo do que animo a pessoa a mexer. Porque eu quero deixar a pessoa preparada, porque quando ela resolver fazer, ela sabe a diretriz que eu quero seguir e eu espero mesmo do cliente também. Tá bom? Então é por isso que a gente vê mesmo se a pessoa só quer um carro, então se ela quer realmente restaurar um carro e trazer ele à vida aí da maneira que tem que ser. Tá bom, gente? Sem uma resposta, mas a gente tem que ser firme no que a gente fala, porque senão o profissional sempre vai ser o culpado. Muitas das vezes, a maioria das pessoas, na maioria maçante, elas nunca assumem que mandou fazer um tipo de trabalho desse. E se você adere, você acaba virando cúmplice disso. Tá bom? Então é isso aí. Vou encerrar depois o vídeo lá, né, Larissa? É. Fazer as considerações lá. E falar só mais alguma coisa. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu falo agora no final. Beleza? Então vamos lá. Então, gente, eu vou fechar aqui no final do vídeo aqui agora. Eu vou fechar para mostrar para vocês a noção de quantidade de massa, tá? Uma noção, só para vocês terem uma noção, para quem não tem ideia de um volume de massa, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? Já mostrei para vocês aí, né? Friso para baixo, tá? Vocês viram o bolinho de massa que tinha, né? Tinha 80 gramas de massa ali, catalisada, tá, gente? 80 gramas. Então vocês viram que eu consegui puxar a massa na porta inteira. Consegui fazer a aplicação na parte inferior inteira. 80 gramas de massa, tá? As 80 gramas ficaram aí? Claro que não. Tá pelo chão afora, tá por aí. Entendeu? Mas ficou aqui só o suficiente. Ou seja, por que eu estou falando 80 gramas? A gente pesa, a gente sempre baseia aqui nas informações do produto aqui, ó. O que ele manda? Ele manda a gente o volume de massa aqui, ó, tá? Que a gente coloca e acrescentar de 2 a 3% de catalisador na massa. Ou seja, depende da temperatura. Se a temperatura estiver muito elevada, não catalisa muito não, que ela vai secar rápido, tá? Então aí a gente já gera aí, já trabalha dentro dos 2%. Agora se está muito frio, a gente vai e catalisa aí 3%, que ela vai secar um pouco mais rápido. Que é o tá? máximo, né? Que é o máximo também, máximo. Tá? 3% é o máximo, senão pode vir a dar problema. Então a gente tem que seguir, gente, seguir as informações da lata. Pode ser que amanhã venha uma outra massa que fala que é 5%, que é 1%. Então sempre lê as instruções no verso da lata, entendeu? Ou seja, se a gente faz 100 gramas aqui de massa, a gente coloca aqui, coloca a chapa, tara ela, coloca 100 gramas aqui. O que a gente vai colocar? 2 gramas de catalisador, entendeu? Então os 2%
né? Os 2% de 100 gramas seria 2 gramas. Então a gente coloca a massa, 100 gramas, estou falando a quantidade só para ilustrar melhor, tá? Uma conta fácil. 100 gramas e 2 gramas de catalisador. Agora, se você for catalisar mais, é 100 gramas de massa e 3 gramas de catalisador. Tá bom? Mas esse aqui eu vou fazer um vídeo separado. No próximo vídeo a gente vai estar explicando aí sobre catálise, sobre densidade de massa, tá? Sobre aproveitamento de área. E vai ser bem interessante aí. Eu quis fazer um conteúdo bem interessante aí em cima da massa. É para desmistificar um pouco esse tipo de conceito que as pessoas têm da massa. Entendeu? E muita gente perguntou também: ah, quando coloca uma peça nova, precisa da massa? Depende. Se quando a gente trocar uma folha de porta de um carro daquele, por exemplo, a gente dobra nos cantinhos, igual aqui, ó, é feita a dobra nos cantos. Então pode ser que, se você usar o martelo aqui para acertar, pode ser que precise sim de uma massa aqui para tirar a marca de trabalho aqui nas beiradas. Mas se a folha estiver perfeita e não tiver problema nenhum, então não tem necessidade. E não é toda vez que a gente remove uma peça que necessariamente a gente tem que aplicar a massa nela. Às vezes a gente retira, consegue uma peça aí em bom estado, a gente só remove, cuida, trata dela o que for necessário e entra aí com o processo que também a gente vai mostrar no próximo vídeo aí, sobre a fosfatização, sobre a aplicação de primer e por aí vai, tá? Então eu fiz em várias etapas para ficar explicado cada coisa, para tirar a dúvida certa em cima do problema aí que todo mundo às vezes pergunta, tá? Então não é sempre que a gente remove um carro, uma peça de um carro, que necessariamente é obrigatório passar massa nela, não. Se ela estiver perfeita, com aquelas marquinhas igual eu mostrei de prensa, aquilo, é corrigido facilmente no primer, tá bom? A massa a gente entra quando a peça está muito danificada, foi soldada, foi lixada, foi desamassada, né, martelada, então a gente precisa entrar com a massa assim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Nosso interesse aqui dos vídeos é o quê? Tá informando o máximo, tá? Da maneira não distorcida que muita gente mostra por aí, tá bom, gente? Então, é mostrar a realidade da nossa profissão e ser bem claro e honesto sempre no que a gente faz aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.